Bom, galera, antes da gente dar continuidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos refatorar os nossos testes. Muitas das vezes, nós achamos que os nossos testes, eles estão bons, porque eles estão passando, eles estão funcionando e eles estão cobrindo os casos. Mas será que eles estão claros? Será que a gente consegue ler o teste? A gente consegue se guiar com base no teste? Né? Lá no mito da caverna, as pessoas acreditavam que as sombras eram a realidade. E no nosso código, às vezes, acreditamos que os testes longos, eles são a realidade. Quando a gente olha os nossos testes, a gente encontra uma grande sombra, que são os nossos ifs. Esses ifs, eles acabam gerando uma péssima leitura. Fica muito verboso nós lermos os testes. Eles acabam gerando, talvez, até problemas, né? Então, imagina esse teste aqui que ele tem diversos ifs. Imagina se o meu use case ele evolui, tem mais campos, então vai ficar cada vez mais oneroso eu fazer qualquer teste, qualquer manutenção. Então, pensando nesse caso, a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai eliminar algumas sombras aqui no nosso projeto e a gente vai utilizar uma biblioteca. Essa biblioteca é a Testify. Então, nós vamos colocar aqui go get, vamos instalar essa biblioteca, perfeito. A gente vai aproveitar e adicionar ela aqui e vamos alterar o nosso primeiro teste. Vamos fazer essa mudança. Aqui, então, a gente não vai ter mais nenhum caso de if. Eu vou utilizar outra aqui chamada require. Vamos ver se ela veio na hora que eu instalei a minha biblioteca. Tá? Então, aqui vai ser error. Aqui eu vou passar o meu T e o meu erro. Aqui também vai ser required. Só que aqui vai ser new. Eu vou passar o meu T e o meu produto. E aqui eu vou passar o meu assert. Ponto. Errors is. Então, eu vou passar o meu T, o meu erro. E aqui eu vou passar o meu erro que eu quero, que é user product ID, perdão. Então, eu quero o ID. Então, aqui a gente espera que exista um erro, o produto seja nulo e a gente valide esse erro aqui, né, que é o erro do domínio. Então, o nosso teste ele ficou bem mais claro para ler. Primeiro que deu uma reduzida, né, o teste ficou menor e fica muito mais legível. Então, vamos rodar esse teste. Beleza, o teste passou. Então, basicamente, agora a estrutura. Aqui a gente poderia ter feito um table test, tá? A gente poderia ter otimizado melhor. E é um dos princípios, né? Tanto do Clean Architecture quanto do Clean Code, deixar as coisas um pouco mais fáceis para a gente poder trabalhar. Mas, lembrando, tem que ter legibilidade. O negócio tem que estar claro. Não adianta ter um código complexo que faça tudo magicamente e você não consegue fazer uma manutenção rápida. Você leva muito tempo para poder fazer a validação. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos simplesmente refatorar todos esses testes aqui. Basicamente, é entrar em cada caso aqui e fazer essa alteração, tá? Então, eu vou alterar aqui um a um. Já vou aproveitar e vou rodar esse daqui, a gente já testou, passou. Vamos testar esse aqui, também passou. Vamos para o próximo. É o user repo. Então, quando algum desenvolvedor ele é guiado pelos testes, ele vai agradecer quando os testes estão claros, né? É muito ruim quando a gente pega um projeto que tem já uma complexidade por natureza e quando você vai olhar os testes é mais complexo ainda. Beleza, esse aqui passou. Eu não sei se eu testei esse. Beleza, passou. Ok. Vamos para o próximo.
Vamos rodar aqui. Esse aqui falhou. Eu coloquei o teste certo. Será que eu errei alguma coisa no teste? When product ripple fail on get. Então aqui eu estou falando. Aqui ele está falando que não existe um erro. Bom, vamos tentar entender aqui. Por que que esse cara aqui. Ele já estava passando? Vamos ver se ele já estava passando. Vamos só ter a certeza aqui. Bom, o teste ele já estava falhando, né? Por quê? Será que foi essa mudança aqui? Get by ID. Vamos acessar aqui o nosso use case. Tá. Bom, nós encontramos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que o teste ele não vai passar. Por quê? Vamos ver se é isso aqui. Bom, é isso. Então, esse teste aqui, eu acho que em alguma das aulas eu acabei refatorando, né? E acabei não olhando para o teste. Então, a mudança que é, ele não recebe mais, ele não pega mais ali o produto pelo ID, né? Agora ele pega por essa combinação aqui. Então, no teste, realmente precisou refatorar. Esse teste, em algum momento, a gente ia pegar ele, né? Em algum momento ali a gente já conseguia identificar que ele não estava passando, mas agora ele está passando. Legal. Então, aqui é get by ID and user ID. Então, é esse método do repositório que nós estamos fazendo falhar, tá? Então, o nosso use case chegar nesse método, ele vai falhar e aqui o nosso teste, ele vai conseguir pegar igual ele pegava já antes. Beleza. Agora, aqui é o nosso teste de sucesso. Então, como é que nós vamos montar o teste de sucesso? Ele é muito parecido com o nosso outro teste, né? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar require.noError. Então nós não teremos nenhum erro aqui. Não é para existir nenhum erro. Require.noNew no produto. Tá, vamos só ter certeza que aqui ele vai passar. Beleza, ele passou. Agora nós precisamos fazer as validações que a gente já estava fazendo antes, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nosso assert. Agora nós temos um equal. Nós temos a capacidade agora de validar muito, muito mais fácil os nossos outputs, né? Então, como é que nós podemos fazer isso? Então, nós podemos pegar o nosso produto, ponto, user ID, ele vai ser o nosso user ID 123456, ele vai ser igual a esse valor aqui, tá? Então, se a gente rodar esse teste, beleza, ele passou. E aí a gente consegue repetir para os demais, tá? Então, o que que eu quero validar? O ID aqui do produto, a gente também pode fazer
essa validação, porque nós fixamos o ID, tá? Então, o ID é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nós vamos validar o ID. Depois, nós vamos validar a categoria, que também é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se rodarmos o teste, aqui, ele vai passar, tá? Só não vai passar quando a gente fizer o create, porque o create, ele é um ID, né? Um ID autogerado. Aqui nós estamos mocando, tá? Nós estamos fazendo o mock. Existem formas também de mocar o resultado do save, tá? Então aqui com essa biblioteca a gente consegue interagir sobre um repositório e mocá-lo também. Só que ao invés de mocar o método, nós vamos mocar o comportamento do use case. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos mocando o nosso repositório. Ele é um repositório em memória e também não é um repositório em memória, né? Então a gente está conseguindo interagir sobre ele. É uma forma diferente de fazer teste, tá? Então aqui a gente testou a categoria. A gente testou a categoria. Então vamos testar o name. O name. Depois do name, description. Vai ser meu produto. Description. Depois a gente vai testar o status. Vai ser o active. Status. E depois vai ser o nosso price. Nosso price. Beleza? Vamos testar. Ok, todo mundo passou. Então, aqui ele está conseguindo fazer a validação. Fica até mais claro da gente ler, né? Então, aqui a gente está garantindo coisas que são obrigatórias no nosso teste. E aqui ele está garantindo os valores, né? Então, ele está fazendo um depara. E aqui, nós para a gente poder validar a nossa data, nós vamos utilizar o método false. Product.created at.is 0. E o nosso updated edge. Então aqui ele vai verificar, né? Se a nossa data ela vier falso, é porque não existe nenhuma data. Seria a mesma coisa que validar se é zerado. A gente pode validar também com essa data, tá? Então a gente pode melhorar ainda o nosso teste. Então a gente pode fazer um equal aqui, o nosso now, created edge e updated edge. Então vamos rodar o nosso teste. Beleza, passou. Então, o nosso teste aqui ele ficou bem mais forte, né? Antigamente eram uns ifs que não validava muita coisa. Eu poderia mudar o comportamento dos meus outputs e o meu teste ele ia passar, porém ele não estava validando, né? Então a gente estava só mascarando, só criando uma sombra mesmo dentro dos nossos testes. Então aqui agora o nosso teste ele tem uma validação muito mais forte de erros. Então nós vamos usar esse método de erros para ele garantir que esse cara aqui é um erro e ele consegue trazer um pouco mais de validação para os nossos testes. Então aqui a gente validou o get. Vamos fazer a mesma coisa no nosso create. A gente vem aqui, importa essa biblioteca. Aqui, como nós temos um teste, um table test, aqui nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá no outro teste. Então, vamos só pegar aqui. Aqui ainda assim ficou com o nomezinho errado, né? Então, a gente já aproveita para corrigir. E aqui não vai ser esse cara aqui. Aqui vai ser o nosso TC. Ponto, o erro que a gente espera. Tá? Então, se rodarmos esse teste, agora ele está usando essa biblioteca aqui. Nosso table teste ficou bem mais claro, né? Pelo menos o nosso resultado final aqui, o que a gente está validando. Então, o nosso teste passou.
né? Então, aqui agora a gente consegue fazer a mesma coisa nos demais. Então, vamos alterar aqui. Alterar aqui. Como eu falei, galera, aqui nesse teste a gente pode deixar todos table test. Depois a próxima refatoração que a gente vai aplicar vai ser ali a parte do mock, que também já se tornou repetitivo. Toda vez que a gente quer fazer um teste, a gente tem que subir a estrutura de dados aqui. Então, o que nós vamos fazer é otimizar os nossos mocks. Mas aos poucos a gente vai trazendo clareza para cada processo, para cada parte. Bom, aí aqui já é o caso de sucesso, né? Aqui, como se trata de um create, vamos pegar o nosso get aqui. Ele é muito parecido, né? Vamos pegar esse assert aqui. No nosso create, a gente tem aqui essa validaçãozinha. Ah, então deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui. Perfeito. Vamos só garantir que eles estão passando. Passou. Também passou. Perfeito. Então vocês podem ver que boa parte aqui já falhou. Ok. Bom, aqui a gente não vai conseguir testar dessa forma, tá? Porque a criação, ela tá acontecendo no momento de interação ali da nossa entidade. O nosso ID também, ele tá tendo uma interação com uma biblioteca. A gente pode garantir se ele não é vazio, né? Aqui. Então, só para a gente garantir aqui, assert no new. E aí a gente coloca product.id. Então, a gente garante pelo menos que o valor ali, ele existe, tá? Vamos ver, vamos rodar novamente o nosso teste. Tá, aqui tem um problema, né? Que parece que é a mesma nomenclatura, mas não é. Aqui ele tá minúsculo, né? Então vamos só corrigir. Meu produto maiúsculo, meu produto maiúsculo. Então vamos rodar. Beleza. Agora o nosso teste passou. E aí é só a gente fazer a correçãozinha aqui, né? E o que que a gente espera aqui? E aqui a gente espera que não seja um erro, né? E aí ali a gente faz aqui a gente faz um assert com o equals. E aqui a gente coloca 1 e aqui a gente coloca o count. Então a gente está fazendo uma contagem no nosso repositório. Ele não pode retornar nenhum erro. E ele tem que retornar um total de 1, né? Porque eu só estou criando um registro. Então aqui ele falhou. Vamos ver onde ele falhou. Ah, tá. Aqui, aqui é obrigatório que seja new, né? Ou pode ser um no erro também aqui. Beleza, passou. Então vamos colocar um no erro, porque fica muito mais justo, né? Porque não é nulo, não existe um erro ali, fica mais fácil a leitura. Beleza, passou. Como vocês podem ver, o teste agora ficou muito mais claro. A gente tem aqui o que é obrigatório, a gente tem aqui o que a gente está comparando.
tem a questão das datas, e aqui é uma interação sobre o nosso repositório, né? Então, o nosso repositório ali, a gente também precisa fazer essa integraçãozinha, vamos dizer assim. Só vamos certificar que aqui foi alterado. Beleza. Esse teste também. Também. Ok. O get. Só garantir que tá todo mundo aqui. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente consegue fazer um teste integral, né? A gente consegue rodar tudo. Esse aqui é um teste que ele tá na memória, ele não vai funcionar. Então é isso, galera. A gente fez agora aqui a refatoração dos nossos testes, a gente trouxe um pouco mais de clareza, fizemos uma limpeza, né? Então a gente basicamente eliminou uma das sombras aqui dos nossos testes. Eles já estavam ficando um pouco grandes, não são complexos, né? Vocês podem ver que são regras simples, é interação de pegar algum dado ali e validar, não tem tanta complexidade nas lógicas, mas mesmo sendo simples, se a gente não tomar o cuidado e não tomar essa atenção de estar refatorando, de estar querendo trazer mais clareza para os nossos testes, o nosso software acaba virando uma baita confusão, né? Então, esse processo, ele faz parte, e eu acredito que todo desenvolvedor passa por isso. Cria ali algum software, alguma regra para resolver um determinado problema, e depois ele vai entrando naquele problema, fazendo uma limpeza, fazendo uma refatoração, trazendo mais responsabilidade para o código. Então é isso, galera. Nessa aula a gente fecha essa refatoração. A gente vai precisar fazer a refatoração também nos demais use cases, mas a gente faz no decorrer. E os próximos casos de uso, a gente já vai conseguir criá-los já utilizando essa nova biblioteca aqui de teste. E é isso aí, galera. Até lá. Valeu.